A cell is a church, A célula é a igreja, a fellowship of believers where God dwells. uma comunhão Every de believer crentes que Cristo lives in a habita, cell in order to experience Christ and grow together through the lifestyle of one another. onde cada crente experimenta Cristo através do estilo de vida de uns nos outros. Therefore, a Então, cell is the body of Christ itself. A célula é a expressão do corpo de Cristo, By performing the 5 ministries of believers. que são edificados atuando no ministério Apostolic quíntuplo, ministry, ministério which is to apostólico, continuously build the vision of God's eternal purpose, que é a construção among the cell contínua do members. propósito de Deus para os membros da célula. Second, Segundo, prophetic o ministry, ministério which is profético, to listen to Christ as the head, que é and to ouvir a express him Cristo, que é o through cabeça, prophesying to one another. e o expressar na célula profetizando uns aos outros. Third, Terceiro, evangelical ministry, ministério de which is to evangelismo, evangelize to the lost, que é evangelizar together o as one perdido juntos, em unidade como um só corpo. body. Fourth, Quarto, teaching ministry, o ministério de which is to ensino, teach and disciple que é one ensinar another e among the discipular cell uns members. aos outros dentro da célula. Fifth, Quinto, pastoral ministry, ministério pastoral, which is to shepherd one another, que é o pastoreamento building mútuo, relationships, caring, a construção and de giving. relacionamentos, o se importar um com os outros e doar-se uns aos outros. To make sure that each cell member is able to perform the above 5 ministries, Para que cada membro he da or she célula has possa also to fazer, be equipped trabalhar and nesse discipled ministério in an quíntuplo, ongoing process. ele precisa ser equipado e discipulado em um processo contínuo. Whatever the number of the worship service attendance is, Não importa the church quão grande health seja determined by the cell a ourselves. reunião, a Why is celebração, cell? a igreja, Because a cell is the basic unit a of the saúde da church. igreja é determinado Cell is the church por como itself. funciona dentro de uma célula, porque a célula é a unidade básica da igreja. A célula é a própria igreja. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. So, what is the agenda of the cell? Então eu pergunto, qual é a agenda da célula, o propósito? You know, before we use the 4W, Antes nós usávamos os 4 Ws. it's good the 4W, Os 4 Ws são importantes, but we now, adjust it to the 5 ministries. mas agora nós ajustamos para usar o ministério quíntuplo. That is the agenda of the cell. Essa é a agenda, o propósito da célula. Every time you meet together, Todas as vezes que nos reunimos, you do these 5 works. você faz essas 5 obras. What are these 5 works? Quais são essas 5 obras? Finding the stones, Encontrar as pedras, forming the stones, formar as pedras, place it in the right colocar place. as pedras no local correto, Everyone must understand the blueprint, todo mundo entendendo a planta, and then quality control. e então o controle de qualidade. This is how you build a house. É assim que se constrói uma casa. So every time you meet together, Então todas as vezes que nos you reunimos, must have these 5 elements. você precisa ter esses 5 elementos. If you read 1 Corinthians 14:26, Se você ler 1 Coríntios 14, 26, this is exactly the 5 ministry. é exatamente aí está expresso os 5 ministérios. This is. Let's look at the detail of this verse. Vamos ver os detalhes desse verso. Okay, let's look Portanto, at the agenda of the cell. Olhe aí e veja nesse verso a So, agenda da célula. What is the agenda of the cell? Volta com o versículo bíblico, por favor. Ok. Portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, ou uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação. Okay, if you look at this verse, Se você olhar para esse verso, this is exactly the 5 ministry. o ministério quíntuplo está expresso aqui. So, what is the agenda of the cells? Qual é a agenda da célula? Number 1, Primeiro, prophetic worship. adoração profética. So, we encounter the head through singing psalm, hymns and spiritual songs. Então encontramos o cabeça através da adoração, de cânticos espirituais, So salmos. God loves body worship.
Deus ama a adoração do corpo. See, many cells do not know how to worship as a body. Muitas células não sabem como adorar como um corpo. They only worship as person, person after person. Eles sabem adorar apenas de forma individual, pessoal. They are just the gathering of individual. A célula é a reunião de indivíduos. And everyone singing to the E Lord. todo mundo canta para Deus. But they don't worship as a body. Mas eles não sabem adorar como um corpo. What is the difference between body worship and personal worship? Qual é a diferença entre adoração em corpo e adoração pessoal? This is the difference. Essa é a diferença. When you worship as a body, Quando você adora como um corpo, you sing to one another. você canta uns aos outros. Okay, we will talk about this later A more. gente vai falar mais disso depois. Even we will practice it. E mais, nós vamos praticar isso. Sing to one another. Cantar uns aos outros. See, today's church in the cell, we don't sing to one another. Hoje nas células a gente não canta uns aos outros. We just sing like big worship service. As células de hoje funcionam na hora da adoração como se fosse um culto normal, grande, So the uma grande celebração. singing in the cell, just like the singing in the celebration. Então cantam na célula igual cantam na grande celebração. No, the Bible doesn't say that. Não, a Bíblia não ensina isso. In the cell, we must sing to one another. Na célula precisamos cantar uns aos outros. That is the body worship. É adoração em corpo. É o corpo adorando. So we worship the head and counter the head. Então o corpo encontra a cabeça, adora a cabeça. This is what I call prophetic body worship. Eu chamo isso de adoração profética do corpo. When you encounter the head, Quando você encontra o cabeça, you can hear from the head. você pode então começar a ouvir da cabeça. And then you begin to minister to one another, through the gifts of the Holy Spirit. E aí então você pode ministrar uns aos outros pelos dons do Espírito Santo. Now you have the combination of prophetic and pastoral now. Agora você tem a combinação do profético e do pastoral. So, the head uses his body to build one another. A cabeça usa o corpo para edificar uns aos outros. Hallelujah. Aleluia. And God show up in the midst of us E aí Deus se manifesta no meio de nós to answer the needs. para responder, para suprir as necessidades. These are the combination of prophetic and pastoral. Essa é a combinação do profético e pastoral. Then what happened? E aí o que The acontece? Bible says if all of you prophesy A Bíblia diz: se todos vocês profetizarem, and come unbeliever or new believer, e aí vem, e se vier um não crente ou um novo crente, their heart will be revealed o seu coração vai ser revelado, and the secret of their heart will be revealed. e o segredo do seu coração será revelado. They said, "Wow, how do you know me? E eles vão dizer assim: uau, como é que você me Who told conhece? you about my secret?" Quem te contou os meus segredos? Oh God, it must be God. Oh, isso tem que ser Deus. Then they fall on their knees Então se põem de joelhos, se colocam and de joelhos worship God. e adoram a Deus. That means they believe in God. They become Christians. Isso significa que eles começam a crer em Deus e se tornam crentes. Amen. Amém? And says, truly God is among you. E eles dizem: verdadeiramente Deus está entre vocês. When the body operates Quando o corpo opera, and body evangelism happen. então o evangelismo em corpo conjunto acontece. So now we have the evangelism, evangelistic element. Então nós temos agora o fator evangelístico. Amen. We call it the body evangelism. Nós chamamos de evangelismo de corpo. Now, when you met together, Agora, quando vocês se reúnem, you teach one another. vocês ensinam uns aos outros. Now you have the teaching. So the body uses body to teach one another. Então, a cabeça usa o corpo para ensinar uns aos outros. This is teaching one another. Ensina uns aos outros. See, once again, one another. Uns aos outros. Everything is one another. Tudo é uns aos outros. Amen. Amém? And then, Então you already have the 4 kind of works. Então aqui você vê os 4 tipos de trabalho até agora. works. O profético, And then pastoral works. o pastoral, And then evangelism works. e aí o evangelista, Teaching works.
o ensino. But Paul said, all must be done for E edification. Paulo diz, mas tudo isso tem que ser feito para a edificação. This is the vision. This is the objective of the cell. Essa é a visão, esse é o objetivo da célula. To be a house of God. Para se tornar a casa de Deus. So our objective is to build the house. Então o objetivo é edificar a casa. This is the apostolic vision. E aí então é a visão apostólica. So this is the apostolic vision. Então essa é a visão apostólica. Amen. Amém? So in our meeting, Nas nossas reuniões, every time we have cell together, sempre que nos reunimos para fazer célula, we put the apostolic vision first. nós começamos com a visão apostólica em primeiro lugar. We use like 5 minutes to share the apostolic vision. Nós Always. damos um espaço de 5 minutos para o compartilhar da visão apostólica. We don't do, icebreaker anymore. Nós não fazemos mais o quebra-gelo. Yeah, we do apostolic vision. A gente faz a visão apostólica. We ask one another, why we meet together? Nós perguntamos uns aos outros, por que nos reunimos? Why? Por quê? Is it just for fun? É para divertirmos? Is this just for fellowship? É para comunhão? Just for, eating together? É somente para comer juntos? Just for teaching one another? Apenas para ensinar uns aos Just outros? for evangelism? Apenas para evangelizar? No! Não! What is our objective? Qual é o nosso objetivo? To build the house. Edificar a casa. So we read to them certain Bible verses about this. Então nós lemos alguns versículos bíblicos acerca And disso. then we say, are you ready? Aí falamos, você está pronto? Are you ready to build God's house? Você está pronto para construir a Everyone casa de Deus? participate today. Todo mundo vai participar hoje. Everyone participate. Todo mundo participa. Then all of them ready. Então todos estão prontos. Even, we already text message them before they come into the meeting. Nós enviamos torpedos, mensagem de texto, ainda antes deles virem para a reunião. When they driving, Quando estão dirigindo, we already text them. nós já mandamos o texto. Remember, friends, Lembre-se, amigos, today Hoje- our goal of the meeting is to build the church. o alvo da nossa reunião é edificar a igreja. Are you ready to participate? Você está pronto para So participar? everyone come into the meeting. Então todo mundo chega na reunião They're ready for building the house. pronto para a edificação da casa. We kill the Dracula spirit first. Amen. Matamos o espírito de Drácula primeiro. Amen. Amém? So everyone come with the right motive. Então todo mundo chega ali com a motivação correta. Then the meeting will be very powerful. E aí a reunião vai ser poderosa. Amen. Amém? Are you ready? Está pronto? The cell will be very excited. A sua célula vai ser muito entusiasmante. People cannot wait to come to your cell. As pessoas não vão conseguir esperar de tanta vontade que chegue o dia da sua célula. But some churches, Mas em algumas igrejas, when you say, conference, wow, você diz, uma conferência, eles dizem, very exciting. yeah, estão muito entusiasmados. Sunday worship, A adoração de domingo, wow, yeah, very exciting. estão empolgados. Cell, Células, I don't want to go to cell. eu não quero ir para uma célula. To listen to that boring cell leader. Para ficar escutando aquele líder chato. Say to the person next to you, I know that. Diga cell para a leader. pessoa que está do seu lado, eu conheço uma célula assim. Why are you laughing? Por que você está rindo? You experience it, huh? Você já experimentou isso, hã? So we need to come together for this reason only. Então precisamos nos reunir apenas para essa razão. To build a house. Edificar a casa. Amen. Amém? Are you ready? Se você está pronto, Every meeting is the opportunity to build a house. cada reunião é uma oportunidade de edificar a casa. And then we go through all these 5 in E the aí meeting. nós passamos por todos esses 5 na reunião. Now we want to apply it. Agora queremos fazer uma aplicação disso. In my seminar, No not meus- only knowledge, we have to experience. Nos meus seminários eu não quero apenas transmitir conhecimento, eu quero ter oportunidades da gente experimentar isso. So thank you, Pastor, for adding another 2 sessions. Então obrigado, pastor, que me deu mais 2 sessões para me ministrar, So we can experience some para que a gente of possa the principles. experimentar alguns desses princípios Are aqui. you ready? Você está pronto?
Okay, now we want to learn how to worship in the cell. Agora, nós vamos aprender como adorar na célula. This is very important. Isso é muito importante. Many cells don't know how to worship. Muitas células não sabem como adorar. Okay, please open your Bible in Ephesians chapter 5, Por favor, abra sua Bíblia em Efésios capítulo verse 5, 18 to verse 20. do verso 18 ao verso 20. Efésios 5, 18 ao 20, que diz assim: E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. 20. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Okay, the Bible says, do not be drunk, but filled with the Holy Spirit. Ok, a Bíblia diz, não se embriague, mas seja cheio do Espírito Now, Santo. how do we fill with the Holy Spirit? Como nos enchemos do Espírito Santo? To be filled with the Holy Spirit is not just a personal thing. Ser cheio do Espírito Santo não é uma experiência pessoal. Many people think, oh, I want to be filled with the Holy Spirit, but only individually. Muitos buscam e dizem, eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas fazem isso apenas no âmbito individual. It's good individually to be filled with the Holy É Spirit, bom ser cheio de forma individual do Espírito but Santo, we must be balanced. mas precisamos ter o equilíbrio. We must also be filled with the Holy Spirit in the body of Christ. Mas e esse equilíbrio é também ser cheio do Espírito Santo no corpo de Cristo. Because 1 Corinthians 12 verse 13, just write it down. Escreva 1 Coríntios 12, 13. It says, by one Spirit we were baptized into the body. Diz, por um Espírito fomos batizados no corpo de Cristo. That's why no more Greek, no more Jewish, Pois- no more slave or free. Pois por um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. And we were made to drink by the one Spirit. E a todos nós nos foi dado de beber de um só Espírito. In order to be filled with the Holy Spirit, you need to drink. Para que sejamos cheios do Espírito Santo, precisamos beber. How to drink Como the beber Holy Spirit? o Espírito Santo? In one body, in the body. No corpo. Amen. Amém? See, many people think, oh, I can be filled with the Holy Spirit alone. Muitos pensam, eu posso ser cheio do Espírito Santo sozinho. No, that's only one aspect. E não, isso é apenas um aspecto. But you need, to be filled with the Holy Spirit in the body. Você também precisa ser cheio do Espírito Santo no corpo. How to drink in the temple of God, in the house of God. Como beber no templo de Deus, na casa de Deus. Remember, out of God's house, there are living waters. Lembre-se que da casa de Deus flui águas vivas. Oh, we need to drink from the water. Então nós precisamos beber dessas águas. How? Como? The means is through singing to one another. A maneira é cantando uns aos outros. See, Ephesians 5:19. Efésios 5:19. This is the means. This is the means. Essa é a maneira, essa é a forma. So how to drink in the body? Como beber no corpo? Speaking to one another. Verso in psalm, hymns and spiritual 19, songs. falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Singing and make melody in your hearts to the Lord. Entoando e fazendo melodias no seu coração ao Senhor. Look at this verse. Olha para esse verso. Do you have the word one another? Você vê a palavra uns aos outros? See, we don't practice this. A gente não pratica isso. In the cell, Na célula, we don't sing to one another. nós não cantamos uns aos outros. We only sing together. A gente canta junto. It's good to sing É together. bom cantar juntos. But go more further. Mas avance ainda mais nisso. Sing to one another. Cante uns aos outros. Amen. Amém? If you cannot sing, Se você não pode cantar, because some people, if they try to sing, porque algumas pessoas, se tentarem cantar, they sing like a frog. eles cantam como um sapo. So that's why the Bible says, speak to one another. Por isso que a Bíblia diz, falando uns aos outros.
If you cannot sing, you speak to one another. Se você não pode cantar, fale uns aos outros. But then he says, singing and make melody in your heart to the Mas Lord. também diz cantando e fazendo salmos, cânticos no seu coração ao Senhor. Some people can sing. Sim, algumas pessoas podem cantar. If you can sing, Se você pode cantar, sing to one another. cante uns aos outros. Very powerful. Poderoso isso. Okay, now how do we sing? Ok, como cantamos? There are three kinds of songs. Tem 3 tipos de canções. Number one is hymns. O primeiro é hino. So what is hymns? O que é hino? Hymns is, both the lyric and the melody created by the songwriter. Os hinos têm tanto a melodia como a letra criada por um escritor, It's por um all- autor, It's all compositor. it's all the written songs, São todos os sons, as músicas compostas, escritas, as Yeah. composições. That's hymn. Isso são os hinos. Now what is psalm? Agora, o que são salmos? Psalm is the songs which the lyric always is the word of God, but the melody are spontaneous. Os salmos são as músicas que a letra é a palavra de Deus, mas a melodia é espontânea. For example, Por exemplo, all the psalms, the content is the word of God, todos os salmos, o conteúdo dos salmos são a palavra de Deus, but they sing it spontaneously. mas cantam de forma espontânea. For example, when David sings, Por exemplo, quando Davi cantou, he prophesied or he spoke the word of God, ele profetizava, ou ele falava a palavra de Deus, but he sings it with a spontaneous melody. mas ele cantava com melodias espontâneas. Hallelujah, Aleluia, the Lord is my shepherd. o Senhor é meu pastor. Oh yeah, the Lord is my shepherd. Oh, sim, o Senhor é meu pastor. Oh, I shall not want. Oh, de nada terei Aleluia. falta. Aleluia. That is the example of Psalms. Esse é o exemplo dos salmos. So in the cells you can sing Psalms. Na célula você pode cantar You salmos. can sing the whole Bible verses. Você pode cantar todos os versículos da Bíblia. Maybe we take one Psalms, Talvez nós one tiramos, Psalm, the book of Psalms. talvez nós abrimos em um livro ou um capítulo de salmos. Those who can sing, take turn to sing. Aqueles- Everyone 2 verses. A gente abre um capítulo e aqueles que podem cantar, cantam um ou outro versículo. If you cannot sing, you say it. Se você não pode cantar, você fala. Amen. Amém? Okay, and then E aí? yeah. Or other verses, the teaching also can be sang. Então também os outros versículos, os ensinamentos podem ser falados. Amen. Now, the third kind of songs O terceiro tipo de canção is the spiritual songs. são as canções espirituais. What is spiritual songs? O que é canções Spiritual espirituais? songs is both the lyric and also the melody are spontaneous. É quando tanto a letra quanto a melodia é espontânea. For example, Por exemplo, then God, give me, the word even to sing it. muitas vezes Deus nos dá até as palavras para cantar. Thank you, Jesus. Obrigado, Senhor. Oh, thank you for being in the midst of us. Obrigado por estar no meio de nós. This is your home, Jesus. Essa é sua casa, Jesus. Oh, be at home in your place, in your house. Sinta-se à vontade na sua casa, esse é o seu lugar. That is spiritual songs. Isso é cânticos espirituais. Now, what is actually the songs? Agora, o que são as canções? What is the songs? O que são canções? Song is actually your experience, your expression of what you experience with God. As canções é uma expressão do que você experimenta em Deus. That is a song. Isso é um som, Is that right? uma canção. All the song written because of their experience with God. Todas as canções foram escritas por causa de uma experiência com For Deus. example, Por David exemplo, wrote Psalm 23. o Davi escreveu o Salmo 23. That he wrote out of his experience with God. Ele cantou da sua experiência com He Deus. said, "The Lord is my shepherd. Ele disse: o Senhor é meu pastor, I shall not want." nada me faltará. Amen. Amém? Though I walk through the valley
of Ainda, death, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, but your rod will comfort me. sua vara, seu cajado me So conforta. that's all his experience. Isso é a experiência dele. Hey, do you have experience with God? Ei, você tem experiências com Deus? Do you know that God is good? Você sabe que Deus é bom? Have you experienced his goodness? Você já experimentou a sua bondade? Yeah. Claro. But do you tell people the goodness of God? Agora, você fala para as pessoas dessa bondade de Deus? Do you give thanks for his goodness? Você agradece a sua bondade? So song is actually our thanksgiving based on our experience, with God. Então, essas canções é uma expressão da nossa gratidão por essas experiências com Deus. That is our songs. Isso são as nossas canções. Songs can be sang and also can be told. As canções podem ser cantadas ou podem ser também ditas, narradas. So every time we meet together, Todas as vezes que nos reunimos, you can tell your songs or sing your songs. você pode narrar suas canções ou cantar suas canções. Because God wants you to sing new songs. Porque Deus quer que você cante cânticos novos. Yeah. What is the new songs? O que são cânticos novos? Yeah. What you experience fresh from God, Aquilo que você experimenta fresquinho de Deus. you tell in front of people what is your experience by giving thanks to the Lord. Você expressa isso na frente das pessoas, essa experiência expressando e dando gratidão, expressando a sua gratidão a Deus. That is very powerful. Isso é muito poderoso. David said this. Davi disse assim: He put a new songs in my Ele mouth. põe um novo cântico na minha boca. When people see it, they will fear the Lord and trust in the Lord. Quando as pessoas verem, as pessoas temerão e confiarão em Deus. Do you have this in your cell group? Você tem isso na sua célula? When everybody sing to one another Todos cantando uns aos or outros, say to one another ou their falando songs, uns aos outros as suas canções, the new songs in their life, os cânticos novos na sua vida, their experience with God, as suas experiências com Deus, by giving thanks to God, dando graças a when Deus. people see it, Quando as pessoas veem isso, they will fear the Lord. eles temerão a Deus. Means they will experience the presence of God, Significa eles experimentarão a presença de and they Deus will trust in the e eles Lord. irão confiar em Deus. Amen. Amém? When we practice this in our cell, Quando praticamos isso nas nossas células, with no music, no good music, não precisamos de música, de músicas boas. even some of them, the sounds, the voice is not good. Alguns deles, as suas vozes são horríveis. Oh, some they try to sing like a frog. Alguns tentam cantar e cantam como sapos. But when they sing the new songs, Mas quando cantam cânticos novos, people came to the cells. as pessoas que vêm à célula Immediately they feel the presence of God. imediatamente sentem a presença de Deus. Some of them screaming Alguns até gritam and crowd, God, forgive me. e dizem: Deus, I'm perdoa-me. a homosexual. Eu sou homossexual. And God touched them. E Deus os toca. Adulterers came and confessed their sins when they experience the presence. Os pecadores, os que não criam, chegam ali e confessam seus pecados quando experimentam a presença. We have seen, voodoo witch doctor came to the cell. Temos visto os sacerdotes de voodoo chegar na célula. They could not stand it. Eles não podiam ficar. Even when we sing some hymns, spiritual songs, and this, voodoo witch doctor fell on the ground. Eles não conseguem ficar de pé, porque quando estamos cantando esses novos cânticos ao Senhor, nós tivemos a experiência deles caírem ao chão. Bam, 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 and God touched their life. Pam, 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 e Deus tocou a vida deles. And God delivered them from E Deus demons. os libertou dos demônios. Hallelujah. Aleluia! No music, no music. Sem música, But, mas with thanksgiving. com gratidão. But all must
function. mas todos os membros trabalhando, Because we are all priests. porque somos todos And the sacerdotes. first role of the priest is to offer sacrifice of praise and E o thanksgiving. primeiro, o objetivo principal do sacerdote é oferecer louvor e gratidão a Deus. Are you all priests? Vocês são sacerdotes? The more the cell member function as priests, Quanto mais os membros de uma célula trabalharem, funcionarem como by sacerdotes, giving thanks, dando graças, telling their stories, contando as suas experiências, the other will feel the presence of God os very strong. outros sentirão a presença de Deus. And we drink from it. E então bebemos disso. You know, I sing to him, Eu canto para ele. hallelujah, Aleluia. the Lord is my shepherd, O Senhor é meu pastor. I shall not want. De nada terei So falta. I'm flowing the water to him. A água está fluindo para ele. So he drink. E ele bebe. Ele bebe. And then he sings, E aí ele canta. I drink. E eu bebo. This is how we, you know, É assim que we nós sing to one another. cantamos uns aos outros. And we drink from the water. E bebemos dessas águas. Hallelujah. Aleluia. Amen. Amém. This is how we being filled with the Holy É Spirit assim que somos cheios do Espírito Santo. in the body of No Christ. corpo de Cristo. So are you ready to learn this? Você está preparado para experimentar isso? Okay, this is what we are going to do. Olha, vamos fazer assim. Don't do it first. I'll give you some instruction first. Não faça ainda, eu quero te dar uma instrução. We will form a group of 4 to 5 people. Vamos fazer grupos de 4 ou 5 pessoas. Not more than 5, okay? Não mais do que 5, por favor. 4 is the best. 4 é perfeito. And then we gather like a circle, Vamos fazer um pequeno círculo. but closer, a little bit closer. Vamos nos aproximar uns dos Oh, outros. Brazilian like to hug one Eu sabe que another. os brasileiros gostam de abraçar uns aos outros. Okay, and then we want to listen to one another. E aí vamos ouvir uns aos outros. This is what we are going to do. É isso que vamos fazer. We focus on God. Vamos nos focalizar em Deus, Focus on His goodness. na sua bondade. Do you know God is good? Você sabe que Deus é bom? Do you have experience with God? Você tem experiências com Deus? Yeah, a lot of experience. Muitas experiências? Maybe God heal you.